Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui nessa nossa segunda webinar. Nós temos um pouco mais do que 130 pessoas na nossa sala, e isso sempre é um grande sucesso nesses eventos, né, onde a gente tem bastante inscrição. E é um tema maravilhoso. Não sei como está aí no estado de Curitiba, eu estou em Santa Catarina, mas aqui está gostoso. Aí parece-me que está frio, mas enfim, felicidade está em todo lugar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao trabalho, e aliás, a vocês por estarem aqui conosco nesse dia, e mais do que nunca, a equipe, né, da comunicação, e a Denise, que prontamente fez um trabalho rápido com as solicitações, os pedidos de temas como esse, né, que fala sobre algo tão maior do que a gente consegue imaginar, e rapidamente providenciou com muito carinho e dedicação. Também ao nosso presidente por nos inspirar em busca desses temas que mexem com o íntimo da gente, e é tão oportuno nesse momento social em que a gente vive, no processo de evolução que a gente passa, né, nesse íntimo, nessa reforma do nosso ser. Então, senhor presidente, o senhor sabe responder o que é ser feliz? É possível ser feliz? Precisa liberar o seu som, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Denise, pela abertura. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todas essas pessoas que já estamos batendo em mais de 150 participantes que nos dão o privilégio da participação nessa live. Fazer um agradecimento especial ao Gustavo, será o nosso convidado para falar desse tema que ele tão bem conhece e tão bem domina. Quero fazer também um agradecimento especial a Denise, a Priscila, a Manu, a Bia, a Rome, a Lu, toda a nossa equipe de comunicação que tem viabilizado esses eventos, e cada um deles está se mostrando mais êxito do que o anterior. Faço também o registro aqui ao meu colega de diretoria da Fundação, Otto Armin Deutscher, nosso bom parceiro de todas as horas. Vejo aqui uma série de amigos, em nome do Regis Blount, que foi um dos pioneiros da Copel Telecom, lá no tempo do COS, na Padre Agostinho, obra que eu tive o privilégio de fiscalizar ainda como estagiário de engenharia em 1974, em nome do Regis e do Ricardo Doso, que foi meu parceiro aí da Copel mais recentemente. Eu saúdo a todos vocês que estão nos dando o privilégio da participação nesse evento. Gostaria de aproveitar em 1 ou 2 minutos, trazer uma mensagem nesses tempos de pandemia. O mundo desabou, a economia foi colocada de cabeça para baixo, e graças ao trabalho sólido, consistente, que vem sendo desempenhado ao longo de décadas da Fundação Copel, eu posso assegurar a todos vocês que o nosso plano unificado já recuperou as perdas de março, já voltou aos patamares pré-pandemia, e o nosso plano 3 está muito próximo de retornar também aos níveis anteriores à crise, com só 2 meses de atividade pós a queda aí de quase 50% na Bolsa de Valores de São Paulo. Para mim também é um privilégio poder falar para esse grupo de pessoas privilegiadas que têm o seu emprego assegurado, a sua renda de aposentadoria assegurada e o seu bom plano de saúde assegurado. Somos realmente privilegiados para enfrentar essa pandemia. Quando o assunto é felicidade, eu paro para pensar e reflito com vocês se cada um tem a resposta na ponta da língua de qual é o propósito de sua vida. Eu acho que a grande maioria, ao responder a pergunta do propósito da sua vida, imagino que acaba esbarrando como ser feliz ou buscar a felicidade.
E a felicidade está ganhando cada vez mais importância no mundo inteiro, e muitos têm sido os estudiosos, os cientistas que se desenvolveram e se aprofundaram no estudo do tema. Harvard, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo, hoje tem a felicidade inserida nos seus cursos. E nós temos o privilégio de ter um curitibano, oriundo de uma família muito tradicional, que deu a esse mundo, Dr. Azilda Arnes, né? Temos aí o Gustavo Arnes, que é um estudioso desse assunto. O Gustavo, por mais de 4 anos, é o idealizador do Congresso da Felicidade, que reuniu em Curitiba mais de 7.500 pessoas, vindas de todos os cantos do Brasil e de outros países também. O Gustavo é vinculado à Universidade Positivo, à Fundação Getúlio Vargas, à PUC do Rio Grande do Sul, dentre outras atividades, porque é muito demandado para falar sobre esse assunto que nos é tão caro. Com essas rápidas considerações, eu gostaria de, uma vez mais, desejar um bom evento a todos, que saiamos maiores e melhores do que estamos ingressando nesse evento, depois de ouvirmos a mensagem que, por certo, trará a todos muita felicidade. Com essas palavras, desejo bom evento a todos e devolvo a palavra para você, Priscila. Bom, eu acredito que a gente espera, né, sempre ser melhor cada dia, né, que passa, e buscando essa felicidade que é tão cara na nossa vida. Acho que é a busca incessante do ser humano. Mas eu acredito também que, para falar sobre isso, é só o Gustavo mesmo. Gustavo, existe algum remédio para essa felicidade? Precisamos, nós temos assistência farmacêutica no plano. Você foi comprar? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Priscila, Denise, equipe, obrigado pela organização. Presidente Marcos Tomakoski, Otto Deutzer, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês todos aqui nessa tarde. É uma honra estar aqui conversando a convite da Fundação Copel. A Copel, que é um grandíssimo exemplo de sucesso, de como as empresas públicas podem também obter muito sucesso, um grande exemplo para o Brasil. Então, realmente muito feliz de estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder seguir aqui com alguns slides, para ilustrar um pouquinho do conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Agradeço ao presidente Marcos pela minha apresentação. Eu sou Gustavo Arnes, então idealizador do Congresso Internacional de Felicidade. Aí para vocês uma foto do evento do ano passado. Ano passado nós recebemos 2.600 pessoas aqui no Parque Barigui, gente do Brasil inteiro, de algumas outras partes do mundo. E, de fato, né, ao longo desses 4 anos de história, a gente recebeu, como o presidente Marcos trouxe, mais de 7.500 pessoas, 80 palestrantes, 26 estados, mais de 500 cidades. E o Congresso ele aborda o tema da felicidade com palestrantes do Brasil e do mundo, compartilhando as suas visões a partir da ciência, da filosofia, da espiritualidade, da arte, para que a gente possa ter no público uma reflexão, como essa que a Copel aqui está propondo hoje para vocês. Afinal, o que é a felicidade e como podemos ser mais felizes? E é um pouco do que eu vou explorar aqui com vocês hoje. Essa frase do professor Richard Davidson, ela é importante porque é o momento que a ciência começa a acordar para as possibilidades da felicidade. Então, ele que é um pesquisador da Universidade de Wisconsin, um neurocientista, nos diz que a felicidade é uma habilidade, que ela pode ser praticada, que ela pode ser aprendida, que ela pode ser cultivada. E aí, eu tenho certeza que talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa frase de alguma forma, né, de que podemos ser mais felizes, de que podemos cultivar a nossa felicidade, que a felicidade ela é uma habilidade. E se a gente vai pensar na felicidade como uma habilidade, a gente tem que ter em mente, como diz a professora Sônia Lyubomirsky, da Universidade do Sul, da Califórnia, que qualquer habilidade que a gente queira aprender na vida pode ser
aprender um novo instrumento musical, uma nova língua, um novo ofício, educar uma criança, tudo isso requer tempo, requer esforço, requer paciência. E, de fato, mudanças duradouras requerem esse comprometimento todos os dias da nossa vida. Então, se vamos olhar para a felicidade como uma habilidade, algo que eu posso aprender, que eu posso cultivar, é preciso que a gente tenha essa ciência de que não existe uma pílula mágica, pelo menos ainda, não existe um remedinho que a gente possa comprar na farmácia para num piscar de dedos, um estalar de dedos, um piscar de olhos, a gente possa se sentir mais feliz. Mas existe sim formas naturais que podemos construir ao longo do tempo, todos os dias da nossa vida, uma vida realmente mais feliz. E a gente vai explorar um pouco disso aqui hoje. Por que de repente se fala tanto de felicidade, né? Um congresso de felicidade, na televisão, livros, filmes, artigos, coach, de repente felicidade virou moda. Por que isso aconteceu? Existem 2 pontos muito importantes para que a gente possa compreender um pouquinho disso. Alguns dados, né, bastante complexos, até assustadores. Então esse é um dado da Organização Mundial de Saúde de 2014, que em 2014 começou a anunciar que a depressão em 2020 seria o maior problema de saúde pública do mundo. 2020, né, chegou a pandemia e tomou a frente da depressão, mas o fato é que caminhamos para esse cenário e hoje a depressão é considerada um problema de saúde pública, uma epidemia também, assim como essa que a gente vem vivendo. E aí um dado da ISMA, International Management Stress Association, que é um órgão que mensura o estresse dentro dos países. E aqui no Brasil eles chegaram a essa conclusão de que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. Eu acho que tem uma 10ª pessoa aqui que não entendeu bem a pergunta, né? Quem que é esse cara que está no mercado de trabalho que não se sente ansioso? A gente precisa achar ele, precisamos estudar bem esse cara, porque ele realmente é uma figura única, né? Brincadeiras à parte, a ansiedade, assim como o estresse, fazem parte natural da vida humana. São sentimentos, são emoções inerentes à nossa condição humana, e é claro que a gente está falando de uma linha de normalidade. O estresse, quando dentro dessa linha de normalidade, ele é até bem-vindo. Ele nos tira da cama, a ansiedade impulsiona os nossos projetos, nos movimenta, nos faz crescer. É aquela velha história da corda do violão que vocês provavelmente conhecem. Se a corda estiver muito apertada, na hora de tocar, ela arrebenta. E se ela estiver muito solta, ela não faz som. Então a gente quer que a corda do violão esteja num grau de estresse ideal para produzir uma boa música, para produzir um bom som. E esse é o cuidado que nós devemos ter com o estresse e a ansiedade nas nossas vidas, para que eles fiquem dentro dessa faixa de normalidade, nos auxiliando, servindo de motor e de combustível para as nossas realizações, sem que a gente caia nos graus mais patológicos. Chega dos dados de tristeza, que é para a gente não acabar aqui com a nossa tarde. Vamos olhar um pouquinho dos benefícios da felicidade, que hoje a ciência comprova vários deles em estudos do professor Edward Diener, um pesquisador da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, um dos primeiros pesquisadores de felicidade. Lá em 1984, ele cunhou o termo bem-estar subjetivo como um sinônimo da felicidade, e isso impulsionou a ciência nas compreensões possíveis. Por quê? Porque felicidade é um termo muito abstrato, é muito vago. A gente usa felicidade para o momento do café quentinho com pão de queijo que a gente come à tarde, a gente usa felicidade por uma grande promoção no nosso trabalho, a gente usa felicidade para o nascimento de um filho. Então ele vai desde pequenos momentos até os grandes momentos da nossa vida, com percepções muito diferentes do que ela é, o que dificulta para a ciência poder investigar. Então, a partir da utilização do termo bem-estar subjetivo, definindo a felicidade como uma sensação interna, surgiram várias análises sobre o tema, e o que eu trouxe aqui para vocês é uma meta-análise. O que é isso? Isso é uma análise de muitas análises. Então, muitas análises científicas possuem linhas muito similares de compreensão e nos indicam que as pessoas mais felizes são mais sociáveis, são mais cooperativas, generosas, altruístas, são mais criativas. E aqui tem um dilema da Tostines aqui no meio. Lembra da Tostines? É fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? As pessoas mais felizes têm mais amigos e renda maior, ou elas têm mais amigos e renda maior porque são mais felizes? A ciência se debruçou sobre essa questão, eu vou trazer a resposta para vocês daqui a pouquinho.
E tem um dado super interessante para o momento que a gente vive hoje, que mostra que as pessoas mais felizes possuem mais anticorpos. Isso quer dizer que elas ficam menos doentes. Aí uma coisa que a gente está precisando nesse momento, né? Cuidar da nossa saúde física. Então, quando a gente cuida da nossa felicidade, quando a gente cuida do nosso bem-estar, a gente está também cuidando da nossa saúde física, mas não é só isso. Também possuem menos risco de desenvolver doenças vasculares, pulmonares, diabetes, enfim, doenças aí consideradas até mais graves, e por isso pessoas mais felizes, inclusive, vivem mais. Rapidamente eu quis trazer aqui um panorama global sobre o tema. A gente está vendo por que a felicidade é importante. Então, a partir dos dados, né, que nós vivemos hoje em relação a estresse, ansiedade, essa sensação de vazio muito comum a muitas pessoas, a gente tem a tecnologia nos possibilitando, dentro da linha científica, a compreensão do que é a felicidade. Então, a neurociência, por exemplo, que mapeou todo o nosso cérebro e neuroquimicamente hoje sabe a parte que está ativa quando sentimos dor, quando sentimos prazer, quando sentimos alegria, felicidade, compaixão. A própria biologia avançou muito. Então, a neurociência, o conceito de neuroplasticidade, é de 1998, uma ciência muito recente. A biologia, a quebra da dupla hélice genética com Cricket e a sua equipe é de 1994. Então, essas possibilidades, né, de descobertas científicas impulsionaram o que hoje a gente chama de ciência da felicidade, que tem uma vertente da psicologia positiva, que é uma linha de ciência dentro da psicologia, também a ciência das emoções, também a neurociência, também a própria biologia, que nos explica como é que biofisicamente a gente sente isso que acontece no nosso cérebro. Então, a gente tem toda uma conexão de algo que acontece no nosso cérebro, mas é percebido no nosso corpo através das emoções. E aí, tudo isso vem sendo aplicado em larga escala globalmente, realmente no mundo inteiro. O presidente Marcos trouxe Harvard, né, que realmente é um dos berços dessa ciência, mas depois de Harvard, Yale, Califórnia, Europa, Austrália, Nova Zelândia também começam a trazer essa cadeira de ciência da felicidade para dentro das suas universidades. A ONU criou o Relatório Global de Felicidade, que mensura a felicidade dentro dos países. E olha que interessante, como é que mensura a felicidade dentro de um país? O PIB é importante, mas não é tudo. Várias perguntas estão relacionadas diretamente à segurança no seu emprego. O que isso quer dizer? Se o trabalho conta com uma aposentadoria, se o trabalho conta com plano de saúde, conta com plano odontológico. Por quê? Porque tudo isso contribui para a nossa percepção de bem-estar. Eu me sinto seguro. Como o presidente trouxe muito bem, quando você tem o seu emprego assegurado, quando você tem o seu plano de saúde, claro que você se preocupa com a pandemia, mas você sabe que você está seguro. Isso te traz tranquilidade. Eu estive em algumas empresas, conversei com o pessoal do Sebrae, logo no início da pandemia. O pessoal do Sebrae estava desesperado, porque eles não sabiam como atender os micro e pequenos empresários que estavam aí no olho do furacão, vivendo uma total e completa insegurança. É uma insegurança psicológica, uma insegurança emocional que abala toda a nossa vida. Uma das perguntas do Relatório Global de Felicidade é a seguinte: o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? O quão seguro você se sente ao empreender no ambiente econômico do seu país? Qual o seu grau de confiança nas instituições públicas, no governo do seu país? Olha que interessante, a gente começa a ver a nossa segurança, a gente começa a ver o quanto a corrupção aqui no Brasil impacta, sim, a nossa sensação de bem-estar e felicidade. E aí a gente começa a expandir o nosso olhar sobre o que de fato é felicidade. A gente sai um pouco desse lugar só da alegria, só do prazer, só da diversão, e começa a alargar um pouco a nossa fronteira de compreensão do que é ser feliz. Surge o Conselho Global de Felicidade, que aplica os conhecimentos científicos em políticas públicas. Então, na Nova Zelândia, a primeira-ministra, uma das líderes quando se fala em economia do bem-estar. E a gente estava falando antes de iniciar aqui a reunião, Escócia e Islândia, além da Nova Zelândia, são outros 2 países que já estão no nível 1 da pandemia, todos eles governados, coincidência ou não, mas por mulheres.
eles todos muito à frente também das aplicações macroeconômicas do que é essa economia do bem-estar, como é que a gente leva isso para a educação, como é que a gente leva para a segurança pública, como é que a gente leva para a saúde. E aí a Inglaterra cria o Ministério da Solidão, preocupado com o índice de depressão e até suicídio na terceira idade. Dubai cria o Ministério da Felicidade, com uma ministra da Felicidade preocupada única e exclusivamente com o bem-estar subjetivo dos seus cidadãos. Então a gente começa a perceber que é um tema que vem ganhando cada vez mais força, se tornando cada vez mais importante. E a gente vai explorar aqui alguns itens da felicidade que falam também de aspectos do bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental, tão importantes nesse momento de epidemia e de isolamento social. Muito bem, então, tentando responder essa pergunta do que é a felicidade. Tenho certeza que se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, a gente teria centenas de respostas diferentes. E é claro que, como é algo subjetivo, nenhuma dessas respostas estaria errada. Mas o fato é que, como nós não temos uma boa educação formal no sentido emocional, é muito difícil responder essa questão. Soma-se a isso o fato de que consideramos todos a felicidade algo muito importante nas nossas vidas, então a gente acredita que a gente realmente precisa ter uma resposta, e uma boa resposta para ela. A gente podia traçar todo um paralelo histórico aqui, passando pelo Oriente, passando pela filosofia, Aristóteles que dizia que a felicidade era a virtude das virtudes, ele que pregava, né, a vida virtuosa como a excelência em ser humano. Thomas Jefferson, no Iluminismo e na Revolução Norte-Americana, trouxe na capa da Constituição norte-americana, está lá que o homem tem o direito dado pelo Criador, um direito inalienável à liberdade, à vida e à busca da felicidade. Coloca o homem, então, como o centro, como o responsável por criar a sua própria felicidade. William James, um dos pais da psicologia tradicional, e essa figura que vocês estão vendo aqui do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Psicologia positiva é quem trouxe novamente todas essas pesquisas do bem-estar para dentro da academia. Então, nos anos 2000, ele era o presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, ele psicólogo, e ele tem o seguinte discurso: nos seus 150 anos de história, a psicologia estudou, compreendeu, criou linhas de tratamento e foi muito efetiva olhando para os problemas, para os traumas, para o estresse, para a depressão, estresse pós-traumático, esquizofrenia e outros muitos distúrbios mentais e emocionais. Chegou a hora de olharmos também para aquilo que está funcionando na vida humana, o que dá certo. Vamos estudar a felicidade, mas não apenas a felicidade, vamos estudar o que é senso de justiça, vamos estudar o caráter, a compaixão, a amorosidade, a bondade. Vamos tentar psicologicamente compreender o que é uma vida boa, o que é uma vida significativa, o que é uma vida que de fato vale a pena ser vivida. E aí, como eu já trouxe para vocês, impulsionados pela neurociência, impulsionados pela ciência das emoções, a psicologia positiva vem ganhando força. Tal Ben-Shahar, professor da aula mais concorrida de Harvard, ele que foi o grande responsável por, em 2008, tirar de dentro da academia esse estudo que era só para psicólogos e levar para o público em geral. E aí, quando ele falou sobre uma aula de felicidade em 2008, 30% dos alunos de Harvard se interessaram, e aí ele teve 30% do campus em algum momento fazendo essa aula dele, e é por isso que a gente chega nos dias de hoje com esse tema tão importante. Vamos explorar uma definição de felicidade que eu trouxe aqui para vocês, que é a definição da professora Sonia Lyubomirsky, estudiosa, né, do sul da Califórnia, da psicologia positiva. Essa é hoje a definição mais bem aceita dentro da psicologia positiva do que é a felicidade, e a brincadeira é que essa é a definição científica da felicidade, que é, então, a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Tem dois componentes nessa definição que é muito interessante. Por um lado, fala sobre a experiência da alegria e do contentamento. Por outro lado, vai falar sobre o que é uma vida significativa e que vale a pena ser vivida. Nos nossos dias, muitas vezes, nós estamos conectados com o que nós chamamos de propósito, sentido ou significado da nossa vida, e muitas vezes é algo denso, é algo pesado.
e aí a gente perde um pouco dessa primeira componente, que é a alegria. Outras vezes estamos vivendo momentos muito alegres, de férias, de diversão, de contentamento, mas fica acompanhado um certo vazio interno, porque a gente está desconectado dessa sensação de que a vida é significativa e vale a pena. Então, o que a psicologia positiva propõe é que quando a gente olhe para a felicidade, a gente combine os dois aspectos. Combine os aspectos de alegria e de contentamento com essa sensação de que a vida é significativa, vale a pena, e de que existe um propósito para a minha existência. A professora Sônia Lyubomirsky é responsável por essa que é chamada a fórmula da felicidade. E aí eu sei que os engenheiros já se animam, né? Eu sei que a gente vai ter vários aqui, puxa, então A mais B igual a F, mas não é exatamente isso. Na verdade, a fórmula é muito mais explicativa de onde vem a nossa felicidade. E aí, em 2004, a professora Sônia Lyubomirsky postulou que 50% da nossa felicidade é genética. E aí eu sei que tem muita gente que olha para esse dado e já quer desistir aqui da palestra, fala, puxa, então não é para mim, sabia que eu estava no lugar errado, o que eu vim parar nesse negócio de felicidade? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo que alguém da sua família esteja se tratando, se medicando para depressão, ansiedade, qualquer outro distúrbio, isso não quer dizer absolutamente nada sobre você, nem sobre a sua genética, porque hoje a depressão, como a gente viu, é uma pandemia mundial também. Então, a gente teria que fazer mesmo um teste individualizado, probabilidades e todo o seu material genético, toda a sua propensão. Mas hoje a gente sabe também, através da epigenética, que é uma linha de estudo médica, que os nossos genes eles se alteram ao longo da vida. Eles não são mais, como a gente imaginava, né, que eles realmente davam o nosso destino. E a gente sabe que o meio é muito importante também. Então, mesmo que você tenha pais diabéticos, por exemplo, dependendo do seu estilo de vida e do seu cuidado com a saúde, você pode vir a não desenvolver a doença. Então, a gente sabe que uma parte da nossa felicidade é genética, mas é muito difícil mensurar quanto. 10% da nossa felicidade são as chamadas condições externas. E aqui é interessante porque condições externas é tudo aquilo que a gente acredita que vai nos fazer mais felizes. O lugar onde a gente nasceu, a cor do nosso cabelo, se tem um cabelo a mais, um cabelo a menos, alguns quilos a mais na balança ou a menos, se já quitou a sua casa, se está dirigindo o carro do ano, se ainda pega ônibus, se já encontrou aquela pessoa ideal e depois de um tempo se já conseguiu se livrar daquele traste, se constituiu família. Tudo isso são condições externas, tudo isso corresponde a, no máximo, 10% da nossa felicidade. É interessante porque a construção do nosso estilo de vida e da nossa sociedade atualmente nos leva a colocar todo o nosso foco, toda a nossa energia e quase toda a nossa esperança em sermos felizes na obtenção do sucesso. Qualquer que seja esse sucesso, pode ser o sucesso material, como a gente falou, pode ser o sucesso imaterial, de realmente encontrar aquela pessoa especial, constituir família, ter filhos, etc. Mas a gente acredita nessa fórmula. A gente acredita que o sucesso vai nos levar à felicidade. E muitas vezes nos perdemos na busca do sucesso profissional, gastando todo o nosso tempo, toda a nossa saúde, toda a nossa energia, buscando aquilo que a gente acredita que seja o sucesso, e a felicidade acaba ficando um pouco mais distante. Eu digo sempre que é como se fosse aqueles ratinhos hamsters naquelas rodinhas, ele corre, quando ele desce da rodinha ele ainda está no mesmo lugar. É mais ou menos como a gente se sente. E diversos, inúmeros exemplos, né, de artistas famosos, cantores, atores, atrizes, que chegaram nesse sucesso com fama, poder, dinheiro, todas as suas necessidades materiais atendidas, e ainda assim sentiam aquela sensação interna de vazio, chegaram aí a casos de depressão e casos de suicídio. O que a ciência nos ensina hoje é que é justamente o oposto. São as pessoas mais felizes que obtêm mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Você deve, talvez, ter vivido algo similar a isso que eu vou contar. Então imagina que você precisa comprar um presente para um amigo seu, para uma amiga sua. Você sabe exatamente o que você vai comprar e você vai até o shopping, você vai até aquela loja especificamente que você sabe o que ela quer, mas você
tão mal atendido pelo vendedor que está lá mal-humorado e não te dá bola que você desiste de fazer a compra. E você não compra. Já aconteceu isso com vocês? Eu já passei por uma experiência desse tipo. E existe o outro tipo de experiência. Você está no shopping, você vai dar uma volta, você está passando um tempo, não está procurando por nada especial, você entra numa loja e você é tão bem atendido por um vendedor que está tão entusiasmado, ele está tão engajado com o produto, ele está super simpático com você e você acaba comprando aquele produto. Depois você chega em casa, olha para aquilo e fala, gente, por que eu comprei isso aqui mesmo? O que eu estava pensando? O que fez a diferença na venda? Foi o produto? Não, foi a abordagem do vendedor. Então a ciência hoje vem comprovando como é que vendedores mais felizes vendem mais. E 56% mais. Esse é um dado que está no livro do Sean Anker, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Muitas pesquisas vêm mostrando como colaboradores mais felizes produzem mais e produzem melhor, porque estão mais engajados, estão mais satisfeitos, estão mais emocionalmente equilibrados. E aí, com certeza, você vai lembrar na sua vida de um chefe inspirador seu, um chefe que criava uma equipe emocionalmente acolhedora. Quer dizer, eu posso me expressar, eu posso expressar as minhas ideias, eu posso me expressar emocionalmente, eu vou ser atendido, vou ser acolhido, não vou ser ridicularizado. Isso faz com que eu confie nos meus colegas de trabalho, isso cria um ambiente saudável para criatividade. E criativo, eu consigo pensar novas soluções para novos problemas. Equipes mais positivas são mais resilientes, quer dizer, quando enfrentam uma adversidade, tem mais recursos para superar essa adversidade. Então a gente está falando de uma série de comportamentos que vem junto com o desenvolvimento do bem-estar e felicidade, que nos auxiliam a obter sucesso, não só profissional, mas sucesso pessoal, sucesso nos nossos relacionamentos mais equilibrados e mais felizes. Eu gosto de dizer que a felicidade é como um superpoder. A felicidade tem a capacidade de despertar o que existe de melhor dentro de mim. E o que existe de melhor dentro de mim consegue se relacionar com o que existe de melhor no outro. E assim eu consigo colher o que tem de melhor na vida, o melhor que a vida tem a me oferecer. Pensa naquele dia que você acorda bem-humorado e você sai de casa. E alguém te fecha no trânsito, buzina para você, alguma coisa acontece e você simplesmente não se importa. Aquilo não te atinge. Mas num dia que você já não está se sentindo muito bem, você sai de casa, alguém fecha você no trânsito, buzina, você já se irrita completamente. Já quer xingar aquela pessoa. Porque o meu pior está se relacionando com o que existe também de pior no outro. Deixa eu tomar um cuidado aqui com os meus slides. Ixi, Maria. Não estou conseguindo controlar aqui. Aí, vou achar aqui. Aí, muito bem. Então, assim como o nosso melhor consegue se relacionar com o melhor do outro, muitas vezes o meu pior acaba também se relacionando com o pior do outro. E aí a necessidade da gente falar de felicidade também como uma possibilidade de saúde mental, como uma possibilidade de saúde emocional. Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês mais esse pedacinho da minha apresentação, porque como diz o Sean Anker, então, no Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz que essa fórmula, essa expectativa de que o sucesso vá trazer felicidade, ela é ilusória. Não que o sucesso não possa nos fazer felizes, muito pelo contrário. O sucesso pessoal e profissional é uma esfera importante da nossa vida. Mas eu não posso depositar toda a minha esperança nisso, porque existem outras esferas que eu preciso contemplar, que eu preciso completar para ser de fato mais feliz. E aí nos explicando como é que então a felicidade é que é a grande causadora do nosso sucesso. Vimos então que uma parte da nossa felicidade é genética, uma pequena parte são as condições externas, e aí o que sobra, que são 40% ou mais, é o que são chamadas as atividades intencionais. O que isso quer dizer? As atitudes que eu diariamente escolho tomar em prol de uma vida mais feliz. Então, boa parte da nossa felicidade, hoje a ciência explica e comprova que está sobre nossa responsabilidade. Gente, 40% é muita coisa. É muito grande a chance e a possibilidade das minhas escolhas me fazerem mais feliz. E aí eu volto no nosso início
na frase do professor Richard Davidson, que diz que a felicidade é uma habilidade, que pode ser praticada, que pode ser cultivada. Mas como? Como então eu posso desenvolver a felicidade como um hábito? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma definição que eu gosto muito de felicidade, que é do professor Tal Ben-Shahar. Ele diz que a felicidade é uma combinação de bem-estar espiritual, bem-estar físico, bem-estar relacional, bem-estar emocional e bem-estar intelectual. São esses 5 componentes que constituem e contribuem para uma vida mais feliz. E olha que interessante isso, porque quando a gente pensa numa vida longa e feliz, eu não sei bem o que é felicidade, eu não sei bem o que fazer para ser mais feliz. Então a gente está falando de uma coisa super abstrata e uma vida longa como uma coisa mega distante. Agora, quando eu digo que a felicidade é uma combinação de bem-estar físico, bem-estar físico eu sei o que eu posso fazer para melhorar, e eu sei o que eu posso fazer agora, inclusive, para melhorar o meu bem-estar físico, o meu bem-estar emocional, o bem-estar das minhas relações, o meu bem-estar mental, e assim sucessivamente. Então, quando a ciência quebra esse conceito abstrato em pedacinhos menores, ela tangibiliza, ela torna mais palpável, ela torna mais possível que a gente possa percorrer um caminho, de fato, para sermos mais felizes. Esse é o desenho que ele fez, né, desses 5 componentes, num modelo que ele chamou de Spire. E aí eu quero trazer para vocês, pessoal, já chegando aqui no nosso final, a gente vai abrir para algumas perguntas também, vocês podem deixar pelo chat, vamos deixar os minutos finais para a gente responder algumas perguntas. Eu quero abordar alguns desses componentes que eu percebo que nesse momento de pandemia tem chamado muito a nossa atenção. O primeiro deles e o mais básico é o nosso bem-estar físico. É aí que começa. E hoje, graças à neurociência, a gente tem compreensões muito profundas sobre como se dá o nosso bem-estar físico. Por exemplo, até para auxiliar no nosso bem-estar mental, é fundamental que eu tenha uma boa rotina. Eu sei que durante a pandemia isso é super difícil, aqueles que têm filhos pequenos como eu, e as crianças demandando, e as atividades de casa e o homeschooling acontecendo, o trabalho em casa também fica perturbado. Para aqueles que estão sozinhos, são outros desafios, para aqueles que estão com os pais, para aqueles que estão com os irmãos. Todas esses empecilhos para a nossa vida normal, vamos dizer assim, é claro que afetam a nossa rotina, mas eu preciso ter uma rotina mesmo que mínima, porque mentalmente isso vai trazendo um relaxamento, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. E aí, para isso, é importante ter um bom horário regular de sono, 7 ou 8 horas. Hoje, a neurociência sabe que tem um hormônio chamado melatonina, que é produzido durante a noite, durante o nosso sono. Existe algum debate na área médica sobre o horário específico, mas um pico bem importante de melatonina é entre meia-noite e 2 da manhã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu vou deitar às 11h30, eu já começo a perder um pouco da produção da melatonina. Se eu for deitar às 11h30, logo depois de ter contato com uma tela muito brilhante, celular, computador, televisão, por mais que eu durma logo em seguida, alguns circuitos neurais aqui ficam ligados. E aí eu vou perdendo mais um pouco da produção da melatonina. O resultado é que mesmo que eu durma 7 ou 8 horas, eu vou acordar me sentindo cansado, que é uma sensação muito comum nos dias de hoje. Então, o sono hoje, bem explicado pela neurociência, ganha um aspecto ainda mais importante. Alimentação saudável, que é um clássico, né? Todo mundo sabe, mas hoje descobriu-se que o nosso intestino tem mais de 500 milhões de neurônios. 500 milhões de neurônios, exatamente igual aqueles que a gente tem aqui no nosso cérebro, uma terminação nervosa muito importante, que se comunica diretamente com o nosso cérebro e que tem um papel muito importante na nossa sensação de bem-estar. Então, o cuidado com a alimentação é ainda mais importante. E os exercícios físicos, que contribuem também para o nosso bem-estar, lógico, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas necessidades, mas aqueles que praticam exercício físico sabem qual que é a sensação depois de suar um pouco o corpo. A gente se sente relaxado, a gente se sente menos estressado, menos ansioso, porque os exercícios físicos liberam dopamina, e a dopamina ajuda a combater o cortisol, que é o grande responsável por essa sensação de estresse e de ansiedade. É claro que cada um dentro das suas
possibilidades. Hoje, dentro de casa, eu sei que tem várias lives e canais transmitindo possibilidades de exercício físico que estão acessíveis a todas as pessoas. O nosso bem-estar físico é a primeira camada para a gente poder falar de bem-estar mental e bem-estar emocional, que estão intrinsecamente conectados. A gente normalmente olha para as emoções com um viés de positivo ou negativo. Aquilo que a gente quer sentir, aquilo que a gente não quer. Mas as emoções, para a neurociência, são neutras. As emoções estão no aspecto emocional. Quando eu classifico em positivo ou negativo, eu estou usando um enquadramento mental para tentar classificar as emoções. E eles não estão exatamente conectados. As emoções como neutras, e aí emoção do latim emovere, que é colocar-se em movimento, elas têm uma utilização na nossa vida. O medo, por exemplo, é uma emoção que serve à própria vida. É o medo que desperta a nossa sobrevivência. Então, se a gente está passando por um quase acidente, ou aquelas histórias das pessoas que fugiram super rapidamente de um cachorro, que escaparam de um acidente virando rapidamente, que escalaram um muro, tudo isso é o nosso instinto de sobrevivência, um mecanismo ativado pelo medo que favorece a nossa própria vida. Quando eu não lido bem com essa emoção do medo, ela se transforma em pânico. E aí o pânico psicológico me faz tomar atitudes automáticas e irracionais. Um exemplo, a gente viu no início da pandemia, as pessoas correndo para o mercado comprarem papel higiênico, por uma gripe que é respiratória. Não faz sentido, mas é assim que o medo age. Quando eu não lido bem com o meu medo, ele se transforma em pânico, e o meu pânico me faz agir de forma reativa, de forma muitas vezes irracional. Quando eu lido bem com o medo e com outras emoções, eu posso as transformar num combustível. Então eu respondi esses dias uma pergunta de uma jornalista da Folha de São Paulo, que eu achei super interessante. Ela perguntou: Gustavo, você que fala tanto de felicidade, como é que a gente pode, durante essa pandemia, não se sentir triste, sabendo que as pessoas vão perder seus empregos, pessoas vão passar fome, pessoas vão passar por dificuldades em relação à sua saúde física, a gente vai ter muitos mortos. Como é que a gente pode não se entristecer com isso? E o que a ciência das emoções nos ensina é que a tristeza, assim como todas as emoções, são uma parte natural da vida humana. Tá tudo bem se sentir triste. E esse momento, ele é um momento triste e difícil mesmo. E eu vou lidar com essa minha tristeza. Porque se eu não lidar com ela, ela vai se transformar em apatia, vai se transformar em depressão. E aí ela me paralisa. Ela cria uma prisão mental à minha volta. Quando eu dou lugar interno para essa tristeza que eu naturalmente sinto e lido com ela, eu posso utilizar ela como combustível para agir. Puxa, se eu me sinto triste, então, com a situação dos menos favorecidos, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Onde é que eu posso contribuir? Posso começar uma campanha? Se eu sinto medo pela minha saúde e lido com esse medo, eu crio um plano para me manter seguro, para manter a minha boa saúde. Um plano para manter as pessoas que eu amo, meus pais, o grupo de risco, também com uma boa saúde. Quando eu fico preocupado, eu me projeto mentalmente para o futuro. E me prendo lá. Preocupado, muitas vezes imaginando os piores cenários possíveis que podem acontecer. Quando eu lido com as minhas emoções e trago para o momento presente, eu abro um espaço onde de fato eu posso planejar de um lugar emocionalmente equilibrado, de um lugar mentalmente claro, e aí eu posso planejar aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso. Se eu sinto medo pelo meu trabalho, o que eu posso fazer para mantê-lo? O que eu posso fazer pela minha empresa? Se eu sinto medo pela minha saúde, como é que eu posso então cuidar melhor dela? Mas isso está num lugar presente, emocionalmente tranquilo e sereno, como a gente conversou aqui. No fundo, o fato é que as emoções, elas aparecem em conjunto com outras. Então, olhando para essas dificuldades que o mundo vem atravessando, eu também me sinto triste, preocupado, me sinto preocupado com a própria situação financeira que a gente vai atravessar. Mas quando eu olho para dentro de casa e percebo que estou vivendo muitos momentos mais próximos da minha filha, almoçando com ela e com a minha esposa todos os dias, a gente está tendo uma rotina familiar muito bacana aqui em casa, eu me sinto feliz com isso.
E aí a gente chega nesse ponto de novo das escolhas. Onde é que eu vou focar a minha atenção? Porque, de fato, todos os dias, em todas as partes do mundo, a todos os momentos, existem milhares de motivos para me deixar triste. Mas também, todos os dias, em todos os momentos, no mundo inteiro, existem milhares de motivos para eu me sentir feliz. Quais desses eu vou escolher? Onde eu vou colocar o foco da minha atenção? Onde eu vou colocar a minha energia? E é claro que a gente não está falando para vestir aquele óculos cor-de-rosa, né, do mundo de Poliana e ver a vida como se tudo estivesse bem. Não é varrer os problemas para debaixo do tapete, mas é uma outra abordagem sobre esses problemas. É uma abordagem com um olhar que leva em consideração também os aspectos mais positivos da nossa vida, que olha também para aquilo que está dando certo, para aquilo que existe de bom nesse momento. E aí, com isso, a gente consegue equilibrar um pouco toda a negatividade a qual a gente é naturalmente exposto. Então, no começo da pandemia, eu ouvi muitos relatos das pessoas que estavam realmente com índices de estresse e ansiedade altíssimos por conta do excesso de notícias na televisão, por conta de muitas notícias no WhatsApp. Claro que é importante se manter informado, mas até um determinado limite. Porque mais do que isso vai afetar o meu bem-estar. A gente está muito exposto e muito constantemente à negatividade. Eu preciso equilibrar isso de alguma forma no meu dia, com também leituras positivas, hábitos positivos, esse olhar para aquilo que está acontecendo de bom na minha vida, e aí eu vou equilibrando as minhas sensações, eu vou equilibrando os meus sentimentos, para eu poder encontrar, como a gente falou, esse lugar emocionalmente tranquilo, onde eu consigo lidar com as minhas emoções e com o que está acontecendo comigo, e com isso eu vou tendo a possibilidade de mais clareza mental. Talvez vocês lembrem de criança, a mãe brigando da seguinte forma: você não pode brigar com seu irmãozinho, ele é menor que você, isso é muito feio, não pode sentir raiva dele. Ou isso que você está sentindo é inveja, isso é muito feio, não pode sentir inveja. E a gente vai crescendo com essa ideia de que de fato existem coisas que eu posso sentir e de coisas que eu não posso sentir. E como a gente não dá conta, porque todo mundo sabe que não adianta reprimir um sentimento, uma emoção, ele vai continuar presente, ele vai sair de outras formas no nosso corpo físico, inclusive, às vezes até com doenças que a gente sabe hoje psicossomáticas, são doenças causadas pelas emoções reprimidas e pelo nosso mental conturbado. E a gente tenta, inclusive, achar uma forma de linguagem, né, para isso, do tipo a inveja branca. Eu tô com um ciúminho bom da minha amiga que foi promovida. Como assim um ciúme bom da sua amiga? Tá tudo bem sentir ciúme, tá tudo bem sentir inveja, faz parte natural da vida. E quando a gente dá espaço para esses sentimentos, eles fluem. E eles vão embora. Como todos os sentimentos vão, inclusive os positivos. Inclusive aqueles sentimentos que a gente quer segurar, que a gente quer reter, que a gente não quer que acabe. Eles também acabam. Porque faz parte das emoções do seu caráter transitório, do seu caráter impermanente. Basta que eu consiga não me agarrar a elas. E me agarrar a elas quer dizer, muitas vezes, tentar reprimir, tentar negar, que são artifícios que a gente usa muitas vezes, que a gente sabe que não funcionam. E aí, então, como a gente colocou, encontrar esse lugar que é interno de emoções pacíficas, que desperta a possibilidade de termos também o nosso mental equilibrado, reduzindo a sensação de estresse, reduzindo a sensação de ansiedade e nos mantendo de forma mais permanente nesse lugar de bem-estar, nesse lugar de paz interior que todos nós experienciamos, né, durante os nossos dias e que não sabemos muitas vezes como caminhar até lá, como ficar mais tempo nesse lugar. A psicologia positiva nos traz todas essas dicas. A neurociência hoje sabe muito bem o papel, né, desses neurotransmissores, nós comentamos alguns deles, a dopamina, a melatonina, a ocitocina,
que é o chamado hormônio do abraço. Os abraços liberam a ocitocina no nosso corpo, e hoje a gente está um pouco dessa dificuldade, né, afetiva por conta do distanciamento social, mas o fato é que podemos achar, né, na troca de afetos, mesmo que virtual, essa possibilidade da gente aumentar um pouco a nossa sensação de bem-estar e de felicidade. Eu vou abrir para perguntas, pessoal, e trago aqui no final uma frase que eu gosto muito, do nosso Carlos Drummond de Andrade. Ele diz que ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. É aquele dia que a gente senta no sofá de casa, sabe? E se sente simplesmente feliz com o que aconteceu. Um momento em que a gente não precisa de nada a mais. Um momento em que a gente sente que a vida realmente é boa como ela é. E vocês talvez lembrem que essa sensação, que eu sei que todos vocês já sentiram, ela não necessariamente está acompanhada de um momento fácil, de um momento suave, não necessariamente de um momento feliz. Às vezes, diante de grandes dificuldades na vida, a gente também senta no sofá e pensa, a vida é boa simplesmente como ela é, e está tudo bem, e está tudo certo. Eu acho que a mensagem que a gente precisa guardar, talvez como um mantra para os dias de hoje, é esse. É que está tudo bem, está tudo certo. A gente está navegando por um cenário de total e completa incerteza, onde tudo que a gente tinha de suporte, de apoio emocional e tudo que a gente podia fazer, simplesmente de um dia para a noite nos foi tirado. E a gente não tem mais nenhum suporte onde se agarrar, a gente não sabe como será o dia de amanhã, a gente não sabe bem como será o dia da semana que vem, mas a gente sabe que vai estar navegando, e que estamos todos aprendendo a navegar por essas incertezas. E se estamos navegando, melhor que a gente assuma de vez e de fato o leme desse barco e navegue de forma mais tranquila, mais segura, para o porto que a gente escolher, que eu espero que seja o porto da felicidade para todos nós. Eu agradeço mais uma vez o convite, deixo aqui também as minhas redes sociais para quem quiser, né, conhecer um pouco mais do trabalho, me conhecer. Eu estou sempre postando alguns conteúdos também sobre felicidade. E aí, com isso, abro então para as nossas perguntas, Priscila. Então, Gustavo, nossa gratidão, muito bom, é um tema bastante rico, né, como a gente internaliza e tanto a se pensar sobre a nossa construção do nosso ser, cada dia. Muito obrigada pela oportunidade. Nós não tivemos muitas perguntas, na verdade a gente teve bastante elogios e muito obrigada e parabéns e gratidão, muita gente mandando a palavra gratidão pela chance de poder ouvir esse tema. Você eu agradeço estar aqui com tanta gente, né, bacana, e eu acho engraçado, Priscila, que mesmo tendo o chat aberto e a gente podendo fazer pergunta a qualquer hora, a gente no online, a gente reage como se fosse presencial, né? A gente deixa para pensar as perguntas lá no final, né? Que é a hora que abre espaço para levantar. Não tenha dúvida, até chamei o pessoal um pouquinho antes, falei, gente, mandem perguntas, mandem perguntas. O Otto está levantando a mão ali. Diretor Otto. O Otto está aqui. Otto, é só você habilitar. Já pedi para você habilitar, deve ter algum botãozinho para você dar um ok no seu áudio. Tá ligado aqui meu áudio. Tá ligado, nosso diretor. Gustavo, parabéns, muito obrigado. Eu acho que sirva de inspiração aí para todos os quase... Chegamos ao pico de 208 pessoas aí, mais ou menos, né? Mas eu tenho uma pergunta, e é sério, durante a apresentação aquilo me foi... É a seguinte... Eu li já a respeito do país chamado Butão, é um paizinho pequenininho que fica lá na Ásia, no meio da... Enfim, pertinho da China ali e tal, naquele miolinho, é um país pequenininho, e que é o país que tem, que segundo as estatísticas, é o país mais feliz do mundo. Tá? Não sei se você é conhecedor do assunto, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi isso, né? Por outro lado, a gente ouve muito pouco do país. Parece que eles criaram, inclusive, lá o Produto Interno de Felicidade, alguma coisa assim. Olha lá, ele conhece. Bom, por outro lado, a gente tem países que são, vamos dizer assim, do seu ponto de vista, são países de primeiro mundo, a Suécia, né? E que tem um elevado número de... O alcoolismo lá é muito elevado,
Ou seja, isso demonstra que emocionalmente, dentro daquelas das 5 características que você falou, o emocional ali, ele tem alguma descompensação ali, apesar de estar absolutamente as questões resolvidas. Será que isso tem a ver, uma questão geográfica, de frio, ou de... Eu não sei, aí quais são, eventual, se teria alguma explicação para isso? Além do alcoolismo, na Suécia tem alta taxa de suicídio também, né? Então, são questões, enfim, talvez tenha alguma explicação para isso. Muito interessante sua pergunta. Eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes e consegui com uma amiga que morou na Dinamarca. Ela me mandou um artigo que me explicava bem essa situação que você está trazendo. Eu vou tentar trazer alguns dos insights aqui do artigo para nós. Então, o Butão, que é um paizinho, como você disse, né, muito pequeno ali entre a China e a Índia, em 1757, 1777, alguma coisa assim, o rei abriu mão dos seus poderes e entregou para o povo. E disse que a maior responsabilidade de um governante é com a felicidade e o bem-estar dos seus governados. E aí, com isso, o Butão criou um instituto de pesquisa sobre a felicidade e abriu mão do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é a forma como a gente mensura hoje o sucesso dos países. O PIB cresceu tantos por cento, caiu tantos por cento, é o sucesso ou o insucesso. E é isso, um indicador unicamente financeiro. O próprio criador do PIB disse, quando criou, que ele era um instrumento mensuratório importante, mas que não poderia ser o único. Porque se fosse o único, a gente ia correr o risco de degradar o nosso meio ambiente, de se perder nas relações humanas, que é exatamente o que aconteceu. Não apenas as empresas, mas os países hoje olham quase que exclusivamente para o seu crescimento econômico. E, com isso, se esquecem do meio ambiente, se esquecem das relações pessoais. A economia do bem-estar é uma tentativa de trazer de novo o foco para além do crescimento econômico, também para as relações sociais e o meio ambiente. Então, qualquer decisão que a Nova Zelândia toma hoje não olha apenas para o PIB, olha também para o meio ambiente, olha também para pessoas, aquilo que foi chamado do Triple Bottom Line. O Butão criou, então, o FIB, a Felicidade Interna Bruta. É uma mandala composta por 9 elementos que guiam as decisões do país. Então, entre eles, claro que tem o fator econômico, tem a natureza, tem as tradições culturais do país. Puxa, será que construir uma usina hidrelétrica aqui vai, de alguma forma, desmatar o meio ambiente? Ou vai também trazer impactos negativos sobre a cultura do nosso povo? Então, para termos ocidentais, o Butão é um país bastante pobre, mas é um país em que um dos elementos da mandala, para dar um exemplo para vocês, é o gerenciamento do tempo. O governo está preocupado com o tempo livre da sua população. Tempo livre não é simplesmente o tempo que você não está trabalhando. Porque, além do trabalho, você cuida de casa, você passa tempo com seus filhos, você precisa também leituras, você precisa de informações. O tempo livre é o tempo livre. É o tempo que você escolhe a atividade que você vai fazer depois de ter feito tudo o que você precisava fazer em todas as suas obrigações pessoais, profissionais, limpeza, banho, alimentação. Então, se a gente fizer uma conta, sobra bem pouco tempo livre, no fundo. E nem nós conseguimos nos preocupar com o nosso tempo livre, que dirá o governo se preocupar com o meu tempo livre. Mas isso está altamente dentro do que se chama hoje de mobilidade urbana. Se vai produzir um engarrafamento muito grande, mais um prédio nessa região, o governo está preocupado com isso, porque está preocupado com o tempo livre da sua população. O Butão, interessantemente, dentro desse indicativo da ONU, é um dos, não dos últimos, mas está lá na 70ª posição. Então, o Butão ganhou esse apelido do país mais feliz do mundo. O FIB virou um grande modelo para a própria ONU,
quando montou o seu relatório global de felicidade para fazer essa mensuração. Em 2012, o primeiro-ministro do Butão esteve na ONU, fez esse discurso, abriu para o mundo isso que acontecia dentro do Butão. A ONU criou o Dia Mundial da Felicidade, dia 20 de março, para que o tema ganhe força. É uma das ODS da ONU hoje, o bem-estar é o ODS número 3, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a humanidade precisa se preocupar para alcançar. E aí, por que fica tão longe nesse indicativo da ONU? Porque um peso muito grande é ainda o do PIB, e o PIB do Butão é muito baixo, por isso é muito lá para baixo. E é aí, como você trouxe, que países dos chamados primeiros mundos estão lá, né, do primeiro mundo estão nas primeiras colocações, porque muito tem relação com o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano desses países, que traz, né, a Finlândia por 2 anos consecutivos como um dos países mais felizes do mundo, sabendo-se que, até maior que na Suécia, a taxa de suicídio e taxas de depressão, muito conectadas até com pouca luz do sol, e a gente aqui em Curitiba pode se considerar então um país de primeiro mundo, né, de tão pouco sol que a gente pega aqui, a não ser pela pandemia, né? Desde que eu me internei aqui em casa, lá pelo dia 20 de março, eu nunca vi tanto dia seguido de sol aqui em Curitiba. Eu falo, não, só podia acontecer com a gente mesmo, né? Eu fico olhando da janela do meu apartamento aqui, que nem bate muito sol direto, para todo esse sol lá fora, pensando assim, certeza que quando acabar esse negócio, eu vou botar o pé na rua, vai estar aquele dia cinzento, frio e chuva de novo, mas tudo bem, a gente ama a nossa cidade mesmo assim, né? O que esse artigo me trouxe, Otto, para tentar responder a tua pergunta, é que nos últimos 10 anos, com os altos investimentos, principalmente em educação, e uma educação não apenas privilegiando o técnico, racional, cognitivo, como é a nossa, mas também as aptidões socioemocionais, isso é, que desde criança dá vazão, dá lugar para a criança possa trazer os seus sentimentos, as suas emoções à tona, possa lidar com eles, numa real educação emocional, preocupada até com esses aspectos comportamentais, que hoje a gente sabe são até mais importantes do que os técnicos dentro das empresas, né? Uma habilidade técnica a gente aprende, mas lidar com as emoções é muito mais complexo, é muito mais difícil. E a gente cada vez mais precisa de colaboradores, de líderes positivos, de líderes altruístas, generosos, curiosos, e que possam despertar isso também dentro da sua equipe. Então, desde que esses investimentos começaram há mais ou menos 30 anos atrás, eles estão colhendo há 5, 10 anos esses benefícios. Então, o índice de alcoolismo dentro da Finlândia, que continua sendo um dos mais altos do mundo, já caiu de 30% para 18% em algumas faixas etárias, reduzindo bastante. Então, são problemas que continuam latentes dentro desses países, mas a Finlândia passa o ano, eu não vou ter certeza do número exato, mas é menos de uma dezena de homicídios com arma de fogo. Dá para imaginar uma coisa dessa? E aí a segurança da população em estar na rua. O déficit habitacional na Suécia, o governo reduziu a 0. Se o morador está morando na rua, é porque ele quer realmente morar na rua. E o governo, inclusive, cria formas para que ele viva na rua, então, mas de maneira segura. Cuidam dele de alguma forma e ele tem uma casa em algum lugar, ele tem comida. É o chamado o estado de bem-estar, né, o welfare state, que provê todas as necessidades básicas para o indivíduo. Então vamos dizer que você, lá pelos seus 35, 40 anos de idade, você se cansou da sua profissão. Não aguento mais trabalhar aqui. Você pode pedir a demissão e pedir para o governo um auxílio para cursar uma nova faculdade e um auxílio para que você mantenha recebendo um salário mensal enquanto você cria as aptidões necessárias para uma nova carreira, que dá ao ser humano uma liberdade quase que restrita e total, de alguma forma, em de fato escolher, né, o que quer fazer da sua vida. O abismo social lá não existe, as diferenças sociais são mínimas, os filhos dos lixeiros e os filhos dos médicos estudam todos nas mesmas escolas, existe uma equiparação muito grande salarial, o que quer dizer, ninguém é hiper, mega, ultra rico, e também ninguém está abaixo da linha da pobreza, o que equilibra a segurança do país e o que traz, a gente sabe, né, um equilíbrio mental também.
para a população em geral, para a população como um todo. Então, esses são alguns insights para tentar responder a tua pergunta. É uma pergunta bastante complexa, né? São muito mais indicadores do que isso, mas sempre com esse cuidado, né? Quando a gente vê essa notícia, é o país mais feliz do mundo, é o país mais otimista do mundo. Peraí, qual instrumento avaliativo foi utilizado? Quais são as perguntas desse instrumento? Qual o embasamento e a validade científica? Para que a gente não se perca um pouco nessa navegação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Fui chamado no passado para comentar uma pesquisa que Dubai estava fazendo, que estava trazendo o Brasil como os brasileiros como a população mais otimista do mundo. 76% dos brasileiros ano passado se consideravam otimistas. E a pergunta do jornalista foi meio que essa, cara, toda essa situação política que a gente está vivendo, faz sentido esse dado? E eu falei, olha, se eu perguntar para você se você é uma pessoa otimista, você não vai dizer que não. Se eu perguntar para 100 pessoas se elas são otimistas, elas não vão dizer que não. Ninguém vai dizer assim, cara, eu sou pessimista mesmo. Nossa, eu só vejo o lado ruim das coisas, sou péssimo. Porque o otimismo é uma característica social desejável. As pessoas querem ser vistas como otimistas. E o cara que é negativo, que é pessimista, às vezes ele nem se vê nesse sentido. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo que é famoso no nosso grupo de amigos, desde o grupo de escola, ele é um reclamão. Nada pra ele tá bom. O cara reclama de absolutamente tudo. A coisa tá incrível, maravilhosa, ele acha um detalhe pra reclamar. E um dos amigos arranjou uma namorada, que também reclamava um pouco das coisas. Uma hora, esse reclamão olhou pro pessoal e falou, gente, mas reclama essa menina, né? A gente deu risada, né? Não tem espelho em casa, talvez. Mas é isso, né? A pessoa que reclama, ela não se percebe reclamando. A pessoa negativa, ela não se percebe negativa. Então, quando a gente diz que 76% dos brasileiros se declaram otimistas, pô, estranho seria se não se declarassem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses instrumentos avaliativos, né? E aí, até com os nomes da moda, né? O país mais feliz, a cidade mais feliz, e assim por diante. Mas é um questionamento que eu me fiz por muitos anos e que, de alguma forma, esse artigo me ajudou a elucidar por que, né, que esses países estão em primeiro lugar e que podem não ser os cenários ideais e perfeitos, mas que, de fato, estão muito à frente de outros. Gustavo, a gente acabou recebendo Obrigado, algumas Gustavo. perguntas aqui, e eu não sei o nosso tempo, né, enfim, esse é um tema bastante polêmico, mas eu vou fazer aqui algumas, se você conseguir compilar e responder, vai ser bacana. A Ana pediu para você depois divulgar o encontro pela felicidade e saúde mundial que estão acontecendo. Acho que no finalzinho você pode dar uma pincelada para a gente poder acompanhar você nessas mídias. Legal. Nós tivemos algumas questões aqui sobre a melatonina, nessa fase é natural dormimos mais, então ele disse que o pico de produção é entre a meia-noite e 2 da manhã. Quem dorme depois das 2 da manhã não produz? E em seguida, a Evelise ainda pergunta sobre a incidência das causas externas para o estado de felicidade. Como trabalhar com pessoas, equipes, grupos que não conseguem visualizar outro panorama que se enredam em seus problemas sem enxergar a solução. Legal. Obrigado. Vamos lá. A melatonina é produzida durante o nosso sono. Então, durante todo o período da noite em que a gente está dormindo, a gente produz bem. Mas, assim como em toda a natureza, o nosso corpo ele possui um ciclo. Então, os nossos órgãos da digestão, eles começam a descansar e fazer uma filtragem interna lá pelas 10 da noite. E aí, quando eles estão lá descansando e fazendo essa filtragem e a gente se alimenta, come uma costela deliciosamente gordurosa, uma feijoada pesada, a gente não dá chance desses órgãos descansarem e fazerem as suas filtragens. Eles começam no dia seguinte, né, processando mais, e eles vão começando a falhar, vão trazendo doenças. Isso é do órgão. Ah, mas espera aí, eu tenho uma tia de 105 anos de idade que fumou a vida inteira, que come costela à meia-noite, nunca teve problema de saúde nenhum. Sempre tem essas histórias, e claro que toda regra tem exceções. Cada corpo humano, apesar de sermos todos, né, constituídos da mesma matéria, é diferente. E tem mais facilidades, mais dificuldades, tem
Lógico, o material genético contribui para isso. E existe bastante debate na área médica, tá? Mas o que se sabe é que um pico muito importante é da meia-noite às 2 da manhã. Então, se você vai deitar depois das 2 da manhã, você perde esse pico. E é claro que perde um pouco da reparação que acontece durante o sono. Não é que fica sem produzir. Enquanto a gente está dormindo, a gente produz. Mas, se você deitar às 4 da manhã e acordar meio-dia, por mais que você tenha dormido 8 horas, não são as mesmas 8 horas de quem deita mais cedo e acorda mais cedo. Não são. E pode ser que isso tenha acontecido de forma repetida, né? Boa parte da sua vida. Tem pessoas que trabalham em turnos da noite. E aí é claro que o corpo também vai se acostumando e vai criando as suas possibilidades de se manter saudável, de se manter vivo, apesar de tudo aquilo que a gente faz que não vai de encontro ao seu ciclo mais natural. Sabe-se que alguns corpos chegam até a alterar os seus próprios ciclos de tão repetidamente colocados sobre certas situações. Com isso, respondo a questão da melatonina e a questão, né, da negatividade de pessoas da equipe, do trabalho. De fato, hoje se sabe que o contágio emocional acontece em menos de 3 minutos. Então foi feito um estudo, inclusive depois vou trazer um pouquinho mais da questão de como é que isso se dá no ambiente de trabalho, mas foi feito um estudo, então eles pegavam 3 pessoas, e colocavam essas 3 pessoas separadas, uma delas ficava assistindo uma televisão com paisagens, imagens de casamento, momentos positivos. Outro assistindo uma televisão com luta, com guerra, com sangue, com morte, coisas super negativas. E outro não estava assistindo nada, era o grupo de controle. Esses 3 entravam numa sala, cada um por uma porta. E aí eles mensuravam aquelas pessoas através até de equipamentos, né, eletrônicos e mapeamento, scan cerebral, e perceberam que a pessoa mais emocionalmente forte na emoção que sentia, transmitia a sua emoção para as outras 2 em menos de 3 minutos. Então, o contágio emocional acontece mesmo. Bardazzi, que é um psicólogo organizacional, tentou compreender como é que isso acontece nas empresas, e ele percebeu que as pessoas, de tanto se sentirem de uma determinada forma, no mesmo lugar, eles começam a se sentir daquela forma até no caminho. Então, se sempre no trabalho você se sente de uma determinada forma, vamos dizer que você tenha um chefe, por exemplo, muito opressor, e você constantemente se sente para baixo, se sente tolhido no seu trabalho, você pode estar em casa bem, você sai de casa bem, e no caminho para o trabalho você já começa a se sentir mal. Mesmo que o seu chefe não esteja lá, você também se sente mal, porque você já criou uma regra dentro de você mesmo, que é a forma como você deve se sentir naquele determinado lugar. Então as emoções, elas vão criando raízes também na nossa vida. E é claro que o contato com pessoas negativas nos deixa negativos. Quando você está num dia tranquilo, e você conversa com alguém que está super assustado com a pandemia, está super preocupado, está super nervoso, você acaba contaminado com aquilo também, você desliga o telefone se sentindo assustado. Ou você assiste a televisão, e a televisão está trazendo notícias negativas, e aquilo te deixa negativo. Então é muito cuidado que a gente precisa tomar com a forma como nós nos alimentamos mentalmente. Como eu me alimento mentalmente? Quais conversas, quais leituras, quais notícias de televisão, quais pessoas. E aí, na medida do possível, tentar evitar muita convivência com pessoas negativas. Lógico que às vezes são familiares, eu não posso cortar relações, mas eu me preparo emocionalmente para isso. Puxa, eu vou fazer uma visita, e o meu irmão é um cara que está passando por dificuldade, ele está para baixo, eu vou bem posicionado nas minhas emoções, eu vou bem consciente para não me deixar afetar, e até para poder, de alguma forma, levar um pouco de positividade para ele. É lógico que estados patológicos, não adianta a gente falar, puxa, aprecie as pequenas coisas do dia a dia. A psicologia positiva e a ciência da felicidade também não são uma panaceia, para ser aplicada ampla e restritamente para qualquer coisa. Muitas vezes é preciso ajuda psicológica. Muitas vezes o país, a cidade estão vivendo situações de guerra, situações abusivas, na perda de um ente querido é difícil da gente ter essa reflexão, apesar de que a monja Coen, e aí sobre um aspecto de espiritualidade, vai dizer que mesmo vivendo o pesar e o luto, que são momentos necessários, são emoções naturais, eu preciso passar por eles,
eu posso encontrar felicidade na gratidão por ter vivido momentos com aquela pessoa. Aí eu estou trazendo um olhar um pouco mais espiritual para vocês, que para mim faz total sentido, é lógico. Mas eu percebo que o trabalho que a gente quer fazer sempre externamente, puxa, né, sempre que a gente escuta essas coisas, a gente pensa assim, gente, minha esposa tinha que estar aqui ouvindo isso. Nossa, o meu marido, ele precisa ouvir essas coisas que você está dizendo. Isso está sempre na nossa cabeça, né? Porque a gente está sempre pensando em como é que a gente leva para o outro. Mas tudo que a gente pode fazer é por nós mesmos. E já é muita coisa. Eu reconhecer que 40% da minha felicidade, no mínimo, é minha autorresponsabilidade, já é muita coisa. Se eu puder cuidar dos meus 40%, eu tenho certeza que se você conseguir implementar algumas práticas para o seu bem-estar e para a sua felicidade, você vai naturalmente reverberar isso para mais pessoas. À medida que eu me coloco consciente, bem seguro no que eu estou sentindo, eu primeiro não me deixo abalar pelo negativo externo e segundo, consigo influenciar de maneira positiva isso que está acontecendo no meu entorno, seja de trabalho, seja pessoal. E aí eu sei que a gente está super estourado no tempo, peço desculpas aqui, me empolgo com o tema, as minhas redes estão aqui na tela, a gente tem promovido encontros pela felicidade e saúde quinzenalmente no YouTube, gratuitos com palestrantes do Congresso, outros cursos também abertos ao público, cursos ao vivo, cursos pagos, enfim, eu divulgo tudo lá, em especial no meu Instagram, então me segue nas redes que a gente mantém mais contato, tá bom? Gente, obrigado. Gustavo, a gente pode combinar. Recebi várias outras perguntas muito interessantes e se a gente tivesse tempo, era uma tarde inteira, um dia inteiro, uma semana inteira sobre felicidade. A gente poderia combinar de eu lhe mandar, você responderia e daí a gente mandaria para o nosso pessoal, que tal? Fazer um podcast? Claro. É legal, né? Otto, pode mandar lá. Por isso eu acho que não tem mais perguntas, né? Tem. Não, vem para mim, vem para mim. Vem bastante, bastante. Não, mas não para responder agora, né? Eu acho que vamos encerrar. Pois é, não conseguimos, porque são temas assim que até é bastante tempo. Vai nessa linha que você falou que depois a gente encaminha, né? Não, com toda certeza. Então eu acredito assim, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês o carinho, a gente manteve uma audiência, o pico de audiência pelo volume, já chegamos a quase 70% dos inscritos aqui com a gente, isso é um sucesso, né, dentro de webinars. Agradecer com gratidão, a gente recebeu bastante elogio aqui no nosso chat, muitas perguntas, mas elogios também, e a gratidão das pessoas em poderem ouvir um pouquinho sobre um tema tão espiritual, tão fora do contexto que a gente vem participando, né? A gente fala sobre técnicas, modelos de ser melhor, modelos de trabalharmos melhor, mas nunca de nos reformarmos intimamente. O senhor Domakoski teve que dar uma saidinha, ele tinha um compromisso, um horário, encavalou a sua agenda, ele pediu para agradecer com imensidão essa oportunidade. Ele pediu para o Otto dar umas palavrinhas finais, mas ele pediu para eu dar um abraço para o Péricles, que ele viu por aí, entrando. E, assim, das minhas palavras, antes de eu passar para o nosso diretor de seguridade, enfim, agradecer imensamente à equipe da comunicação que com carinho organizou todo esse evento. Denise, gratidão pela sua participação e buscou o Gustavo, assistimos suas lives de felicidade lá, também acompanhamos. Então, muito obrigada. Existe uma frase que eu e a Denise hoje de manhã ficamos conversando, que é sobre do Sri Prembaba, que você não precisa conquistar o mundo para ser feliz, mas você pode ser feliz mesmo sem ter conquistado o mundo. Então, se tiver que escolher alguma coisa, gente, vamos escolher ser feliz, independente da circunstância que vivemos. Então, diretor, por favor, Otto. Então, Gustavo, mais uma vez o nosso agradecimento especial pela tua disponibilidade de tempo em estar conosco aqui ao longo dessa quase 1h30 praticamente, né? Acho que foi muito legal essa troca de informações, troca de experiências aí. Falo em nome de toda a diretoria, né, que não está, o Domakoski começou a reunião conosco aqui, mas o Lakoski também, que teve problemas de agenda, não puderam estar conosco. Então, em nosso nome, o nosso agradecimento especial, o nosso agradecimento também aos 208 que atingimos o pico aí, eu estava monitorando aqui, e que fique como inspiração essa troca de informações que a gente teve, que sirva de inspiração
para que a gente busque, dentro daqueles 40% que o Gustavo citou, que depende de cada um de nós, né? Talvez se esperando um pouquinho lá no Butão, né? Aquele paizinho encravado lá no meio da Ásia, lá, né? E para buscar cada um a sua felicidade aí. Tá bom, pessoal? E parabéns à equipe de comunicação por mais um evento, acho que está sendo, é o segundo, né? É o segundo externo. Externo, né? Está sendo muito sucesso e vamos, acho que logo, logo teremos mais alguns aí nesse sentido, né? Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, Gustavo.